Boa noite, Nelson. Oi, Denise. Ó, fui que nem um foguete, hein? Entrei já. Ah, ah, viu só, né? Boa noite. Boa Tudo bom? noite. E aí, Denise, como é que foi de ano? Passou bem? Ai, foi tão gostoso, Nelson. Na verdade, eu estava lá em Camboriú com a família. Camboriú é gostoso. E aí o Alexandre colocou um aparelho, um disjuntor, um pouco antes da gente ir. Ah, E aí tivemos que voltar para poder colar. tá certo, né? Porque agora começa o ano, Descolou, né? descolou o aparelho e não consegui dentista lá. Eita, Nelson, nós. eu acho que tem dois lugares ligados à live. Não, no meu não. O meu só tá Porque aí. tá dando um eco aqui. Moeco, deixa eu ver se é o ar-condicionado aqui. Vê Não, se. não, é da minha avó. Agora parou. Não, ainda tá dando eco. Ó, desliguei o ar, vê se é o ar. Não, não, o ar não, pode deixar o ar. É o eco da minha voz, como se tivesse ligado no celular e no computador. Deixa eu diminuir um pouquinho o volume meu aqui, pera aí, Denise. Não, mas não tá não, viu? Eu só tô aqui. Outro dia eu tava com o aparelhinho medindo a pressão. Eu tava numa live lá do pessoal da Perigital. O doutor Fábio falou, pô, tem um barulhinho, tum, tum, tum. Agora, melhorou? Ah, Diminuiu um pouquinho o volume. melhorou, aham. É porque tava dando um eco. Eu falava e escutava de novo a É voz. ruim, né? Eu acho que é o volume, né? O volume que tava alto. Tudo É, bom, deixa Denise? até diminuir um pouquinho o meu também aqui, quem Mas sabe, tá para não tudo bem ficar. agora com a Alexandre, Graças a Deus, tudo Valentina. certo. Chegamos aqui, aí já colamos o aparelho, já passamos o Réveillon aqui. Bonitinho, eu vi ele você postou ele lá. É o É. príncipe. Eu chamo ele de príncipe, né? É Ah, é maluco. um figurinha, tá muito legal agora, tá uma fase muito gostosa, né? Os filhos vão evoluindo, vão crescendo, vão amadurecendo. Ah, é. E E eu só tô quem, curtindo muito. e só quem te conhece sabe a mulher forte que você é, né? Só quem te Ah, conhece. graças a Deus, passamos um ano aí cheio de desafios, né, Nelson? Verdade. Eu falo que 2025 é um ano que, assim, ó, quando a gente começou a falar de retrospectiva, começamos, É, o que que a gente vai colher? Vamos pensar nas lições do ano de 2025. é Na minha verdade. cabeça, a primeira coisa que veio é assim, ó, é um ano que eu nem quero lembrar, porque eu adoeci, foi muito desafio, foi muita coisa. Mas Não, aí, quando eu comecei a repensar tudo isso e colocar na balança, eu falei, nossa, é esse ano que eu tenho que lembrar. é Porque verdade. nesse ano eu tive tantos aprendizados, tantas lições, tanta evolução. Porque realmente, não só para mim como pessoa, como saúde, como tudo, mas a gente percebeu que o mundo teve uma mudança, né? Verdade. O mundo todo passou por essa transformação e a estética, então, de uma maneira impressionante. Então, Nelson, Denise. eu não sei se é só eu que estou ouvindo, mas tá tendo bastante eco, Não, mas eu não tô, não. não? Não. Eu tá É? normal. Você tá. Não, então tá. Então beleza. Aliás, você tá típica de uma russa mesmo. Vermelha russa. Você viu que eu coloquei ainda vermelho e verde porque eu ainda tô no Vermelho. Natal, né? Não, Agora que tá eu linda. pensei. Tá muito linda, tá muito linda. Você não envelhece, né? Eu te conheço, Ai, eu acho ai. que uns 5 anos, mais ou menos, né? Por aí. Daí Mas, pra mais. Nelson, é ácido, né? Eu penso que assim, ó, a grande questão, eu vejo hoje meu rosto ainda um pouco mais volumizado, ainda por conta de muito corticoide, que agora que tá desinchando mais, Aham. mas eu não tenho quase nada de preenchimento. O único preenchimento que eu tenho é nessa região aqui, ó, do CK3, que eu Tá tenho uma bonita. deficiência muito É. grande. Mas o restante é pele. É pele mesmo, pele bonita, né? É Ô, pele Denise, tratada, é pele cuidada, tá esse cuidado sempre, né? Isso faz muita diferença, né, Nelson? você sabe que. Não, faz muita diferença. O ácido realmente não tem nada igual, né? Você É. começou falando, e aí eu queria voltar, antes de 2025, um pouquinho atrás, em junho de 2024, foi proibido o fenol no Brasil. Não é? E você sabe que o ser humano é assim, nós damos valor, quando está na escuridão, você dá valor para a luz. Nós ficamos aqui, eu estou em Arujá, ficamos aqui 24 horas sem energia, aí você vê como que faz falta, né, a luz, né? Você dá, às vezes, muito valor para uma amizade que você não teve e você não deu valor para aquela pessoa e você perdeu. Você dá valor para aquele parceiro, companheiro, amor que você teve na tua vida, não valorizou quando você perde, né? Então, o ser humano, ele é um ser, ele é adaptável, né? Então, quando o fenol foi proibido, caiu o chão, né? Todo mundo está torcendo para o fenol voltar, mas aí houve uma revolução, já que nossa retrospectiva
nós vamos falar de 2025, dos ativos, fizemos aí um roteiro para quem está nos assistindo, para não ficar aí jogando papo fora. Então aqui vai ser uma retrospectiva de informações e não de papo furado, né? Então, quando o fenol foi proibido, você sabe que a farmácia que mais fazia fenol no Brasil era a Neofarma, né? Fazia muito fenol, dominava o fenol no Brasil. E aí eu falei, olha, ou eu fico de braço cruzado esperando uma Anvisa, ia ficar até hoje, ou estudava peeling, estudo peeling até 30 anos, ou vou para frente. Então, com a proibição do fenol, surgiu o peeling de Croton com ATA, né? O ATA com Croton, porque era o único ácido que dá retração igual do fenol. E hoje ainda está o ATA com Croton. Esperamos que o fenol volte, mas se não voltar também, o ATA com Croton dá um resultado muito bom. Não é igual ao fenol. Eu estudo peeling há muitos anos, você também, né? Aliás, para falar de fenol, você foi a primeira profissional que fez o fenol em melasma do Brasil. Você foi a primeira profissional, uma forma que eu te dei, tampinha verde, né? E você fez a primeira paciente foi a Silvia, né, Nelson? A primeira da história foi a Silvia. Realmente. Então você foi a primeira mesmo, antes até de médicos que faziam o fenol. Foi você que trabalhava lá no instituto juntos. E aí eu te falei, já que você fazia parte do melan, você gostava muito de a parte de melasma, né? Então você foi a primeira. E aí caiu o chão, né? E o fenol foi proibido. Então você vê que o ser humano, hoje, tem muitos profissionais que falam, se o fenol não voltar, não vai fazer falta. Eu não concordo, o fenol faz falta sim, não é? Isso aí é para tampar um buraco. Se o fenol não voltar, nós vamos estar aperfeiçoando, como eu e você estamos agora. Estamos aqui na plataforma Sem Integrar, né? Que é uma plataforma que está crescendo demais e vai ser a grande plataforma desse ano 2016. Eu tenho certeza. Tem você já como professora, a Flaviane aceitou, vai fazer de CO2, tem a Alexandra, tem vários profissionais, tem a Ana Barbosa, tem vários profissionais que vão estar conosco, né? Então, eu encaro assim, mas nós temos que também não ficar chorando, né? O leite derramado. Isso então nós lancei 10 protocolos praticamente de ATA com Croton, você também fez com ATA com Croton. Então a gente vê que é uma luz, né? Uma luz no túnel, mas nós temos que focar bem isso. E aí esses dias que eu estou descansando aqui, eu mergulhei, que eu sou inquieto, né? Eu sou inquieto. Eu sou um profissional inquieto, eu não sei ficar sem fazer nada. Então, ainda bem que a gente é assim, né, Nelson? Porque eu penso assim, né? Esse último ano, eu não me lembro na minha vida, a gente sempre estudou tanto, mas eu não me lembro de ter estudado tanto quanto nesse último ano. Verdade. Então a gente vai atrás de novidades, né? Então, eu fiz uma imersão, Denise, e hoje vai ser retrospectiva mesmo, a gente está aqui para vender curso, nada, mas eu posso garantir para quem está nos assistindo aí, eu conversei com você, e agora a gente retornando, né? A gente vai ter uma reunião. Eu fui fundo, eu entendi muita coisa, que algumas intercorrências estavam acontecendo, por exemplo, com o ATA com o Croton, e não tinha algumas explicações. Aí agora, como eu tive um tempo livre para estudar, esses dias eu fiquei até 2 horas da manhã estudando aqui. Então eu fui fundo, e muitas perguntas que não tinham respostas, e eu mesmo faço pergunta para mim, eu só sei dar aula, explicar de um assunto, quando eu entendo, senão nem vou dar aula, né? Tem muita gente que joga. Passador de produto tá cheio por aí, né? Mas se você apertar, qual é o mecanismo de ação? Por que daqui a pouco nós vamos entrar na metformina? Por que a metformina tem que ser 30% e não 10%, né? É assim que eu estudo. Então nós vamos dar essa resposta daqui a pouco, da retrospectiva, que a metformina entra nesse nosso roteiro. Mas ô, Nelson, para a gente tentar fazer assim, vamos tentar fazer um link do que a gente pensou aqui. Quando a gente falou, então, dessa suspensão do fenol, nós tivemos com busca de procedimentos que trouxessem resultados semelhantes, né? E se a gente fosse fazer um panorama, assim, nós temos, então, o ATA com Croton, né? O ATA com Croton foi uma das alternativas. E a gente teve aí esse renascimento do laser de CO2. Isso, né? Exatamente. E aqui eu acho que, assim, Nelson, eu falo que eu tenho, assim como tem bons e tem maus profissionais, eu preciso, assim, parabenizar profissionais como a Flaviane, por exemplo, como profissionais de tantas áreas que se dedicaram e foram fundo para buscar o melhor tratamento, para buscar o melhor protocolo, para buscar os melhores resultados. E isso trouxe não só um avanço tecnológico do laser de CO2, nós evoluímos nos parâmetros, em como tratar, em alcançar resultados muito melhores.
Então, eu penso que nesse ano, se a gente resumir o que a gente trouxe para alcançar profundidade como resultados que a gente tem com laser de CO2, nós temos aí ATA com próton e laser de CO2. Isso. Aí, Denise, você falou uma coisa muito legal, porque olha só que interessante, né? Eu me preparei para fazer essa live com você aqui, a retrospectiva, né? A gente não é amador, não vem aqui jogar conversa fora, né? Então tem você você atende, né? Você é uma cirurgiã dentista que atende, adora pires, faz mergulhamento, eu vou falar de mergulhamento também daqui a pouco. Para mim você é a melhor profissional que faz mergulhamento no Brasil, fora a nossa amizade. Aqui é jogo reto, né? É reto, é papo reto, nem diz a coisa, né? Eu não fico agradando ninguém não, porque é a minha personalidade. Quando eu gosto, quando eu não gosto, eu não gosto. Então, a Flaviane, além dela atender, na área dos profissionais de saúde, eu não gosto daquela outra denominação, nem falo. Na área dos profissionais de saúde, a Flaviane, ela marcou essa linha do tempo, a Flaviane marcou porque não só ela faz para ela, como ela ensinou uma comunidade de profissionais, né, de saúde, inclusive médicos. E na área médica, nós temos o Dr. Guilherme Machado, que pertence lá à Pé Digital, que é um profissional dermatologista, que além de fazer muito bem para ele ensinou muito médicos. Então, o CO2 e o pine de ATA com croto, e eu vou falar sinceramente para você, mas o CO2, ele acabou suplementando a proibição do fenol. Então, tanto é verdade que eu estava no congresso da MWC, não tinha máquina, Denise, e esse ano você vai participar lá com a gente, né? Já está com o stand lá, vou dar um workshop lá, não tinha máquina para vender do CO2, né? Então, guardadas as proporções, nós podemos dizer que o CO2 foi o que veio substituir o fenol. Lembrando que, né, de novo, vou falar para vocês, nada substitui o fenol. Por quê? A profundidade que o fenol vai, Denise, junto com o óleo de croton, ele vai de uma forma vertical e o ATA com croton vai de uma forma mais lateral. Então, o colágeno 3 e 1, a remodelação dérmica que um pino de fenol faz profundo, não existe aparelho que faz. Tá? Mas, não é porque nós não temos o fenol, também não ficar de braço cruzado, não vamos fazer o CO2. Então, precisa se fazer mais sessões. O questão do CO2, que você também está fazendo, você fez lá o curso com o Fabiane, você faz muito bem também, é a questão, por exemplo, do paciente que tem melasma, né? E o fenol, ele já tem uma ação antioxidante. Então aí, se nós formos levar para esse lado, que você está conduzindo muito bem, nós podemos fazer um paralelo de custo-benefício. Então, como não tem hoje o fenol, o que restou para a gente? O CO2, né? E aí, toda máquina é boa, depende do operador, então o CO2 é operador dependente, como o PIRI também é operador dependente. Então, o CO2 deu destaque, né? Tanto é que não tem máquina, veio com tudo, dominou praticamente o cenário da dermatologia e o cenário dos profissionais de saúde. E a Flaviane, na área de profissionais da saúde, tem uma importância muito grande. Tem outros profissionais também que fazem, então de parabéns, né? Que a gente não está querendo desmerecer ninguém. Só que assim, o destaque... só porque tem o destaque, né, Nelson? É isso, né? Sem dúvida. E na área médica, como tem vários médicos que fazem CO2 também, amigos meus, sensacionais, mas eu falo o seguinte, né? É o profissional que dissemina o conhecimento, que faz com que os outros profissionais tenham condições e tenham habilitação de exercer no seu consultório. Então, eu destacaria a Flaviane, né, a Tiaga, e também o Dr. Guilherme, né? E aí, Denise, paralelamente a isso, né, vem o que a tendência, né? Que nós estamos falando de retrospectiva e já de tendência para o ano que vem. A radiofrequência micronizada e o microagulhamento, não é? A radiofrequência microagulhada, né, Nelson? Não tem como. Hoje, olha, não é todo mundo que pode ter um CO2 nem locar um CO2, certo? Não é todo mundo que pode ter um laser fotona, não é todo mundo que pode ter um laser de túlio. Então, nós temos que entender o mercado, né? Porque às vezes tem profissionais que desmerecem, por exemplo, um Lavian ou desmerece um laser, né? Mas ele não faz, ou ele está fazendo de forma errada, né? Porque se você colocar um sérum tranexâmico, por exemplo, nesses lasers que abrem canais, eles vão ter resultado, né? Então, eu encararia assim, Denise, nós temos o CO2, né? Vou colocar o CO2 numa hierarquia aí, a radiofrequência micronizada, né? Que tem que tomar cuidado também, senão queima. E o microagulhamento que você é expert, aí eu queria te ouvir, quais os benefícios que você vem ao longo do tempo. Aliás, parabéns, vocês estão com a caneta mais bonita de todo esse tempo que eu conheço você, não é? Você está com a caneta mais bonita, aqui não tem nenhum interesse comercial, pelo contrário, você sabe disso, né? Eu fico à vontade de falar, eu indico mesmo,
o pessoal lá do termo, do laser skin tá adorando, a doutora Larissa, a doutora Fernanda. Então é assim, Denise, o que você viu? Que você faz tudo, né? Você é uma profissional. Eu tava pensando, agora tava tomando banho, né? Falei assim, se eu fosse apresentar a Denise, o que eu poderia falar da Denise? Você faz peeling de fenol, fazia peeling de fenol, você faz peeling de ata com croto, você faz CO2, você faz microagulhamento, você faz fotobiomodulação. Então você é uma profissional completa, né? Então o que você poderia falar para quem está nos assistindo em relação ao microagulhamento nessa linha do tempo aí? Porque não é todo mundo que tem o CO2, não é todo mundo que pode alocar, né, Denise? O que você tem para falar para a gente? Então, Nelson, quando a gente fala de tratamento, eu vejo que o tratamento a gente não pode definir ele como bom ou ruim. É importante a gente entender como é feito e em quem é feito. Por quê? Porque não é só o tratamento, é a pele do paciente, é como é realizado os cuidados e principalmente como é preparada essa pele para realizar esse tratamento. Então, vejam, quando a gente fala de todos desses parâmetros, nós precisamos entender que nós temos um outro detalhe ainda. Claro, nós temos o laser de CO2, que é um investimento alto, que nem todos os profissionais podem ter. Nós temos o ATA com próton, que eu vejo aqui uma limitação muito grande, porque muitos profissionais não podem e muitos profissionais não se consideram aptos para realizar um peeling dessa profundidade. E aí eu acho que é muito mais responsável o profissional chegar e dizer assim, olha, eu não tenho condições de fazer um peeling dessa profundidade, ter essa responsabilidade de dizer, não, eu não consigo fazer, eu não tenho conhecimento suficiente, do que uma pessoa ir fazer sem conhecimento suficiente. Por quê? Porque precisa ter um domínio da pele. E o que eu vejo, Nelson, é que com toda essa evolução, nós evoluímos em tecnologia, nós evoluímos em tratamentos, e a gente chega à conclusão de que nós não podemos relevar, nós não podemos deixar de lado, nós não podemos abandonar o que são as raízes dos tratamentos que sempre deram certo. Se eu for considerar, eu trato pele há 13, 14, quase 15 anos tratando pele. Você vê que o microagulhamento, ele é totalmente atemporal. Não tem nenhuma possibilidade de tudo isso que a gente passou, de todas as evoluções que nós tivemos. A gente sempre tem o microagulhamento como um romper dessa dificuldade, dessa superfície, um atravessar esse extrato córneo para a gente poder utilizar substâncias hidrossolúveis, para a gente utilizar substâncias que têm dificuldade de penetração. Para tudo isso, nós temos o microagulhamento. No preparo da pele, nós precisamos do microagulhamento. No tratamento da hiperpigmentação, nós precisamos do microagulhamento. Então, quer dizer, o microagulhamento, ele realmente é um procedimento atemporal. E quando a gente entende isso, a gente percebe que é impossível para mim hoje tratar pele sem falar de microagulhamento. Não tem como. Impossível. Verdade. Faz parte. Porque aí a gente pensa, então vamos englobar tudo que a gente tem. Se a gente fosse resumir 2025, por exemplo, se eu fosse resumir 2025 numa palavra, para mim seria regeneração. Concorda comigo? Concordo. Estética regenerativa, isso. Ativos de regeneração. Nós vamos falar. Tudo isso foi exatamente o que a gente resumiu. Isso. Agora, nada disso teria sido entregue na pele se não tivesse aberto o canal com uma tecnologia ou tivesse feito um microagulhamento, tivesse rompido uma superfície para a gente fazer entrega desses produtos. Inclusive, o que você está falando é muito importante. O PDRN não penetra na pele se você não abrir a pele. Tá? O exossomo, ele penetra. Exossomas, ou exossomos, ou exossome, as três palavras estão corretas. Tá? Isso, aí, as três palavras estão corretas. Mas o PDRN, o tamanho da molécula PDRN é maior. Então, se você não microagulhar, se você não romper a barreira, que é a camada córnea, o PDRN não penetra, não. Então, olha só, tem que tomar cuidado também, porque são dadas muitas informações incorretas. Quando você microagulha, rompeu a barreira ali, 0,5 milímetros, e você falando do microagulhamento, também teve uma evolução, né? Lembra dos rollers? Que era exatamente. Né? Ele pedia da mão do operador, agora não, né? Você pega a canetinha Tinex lá, você aspira, coloca lá uma toxina botulínica, coloca essa daxpatita, coloca o que você quiser, né? Então, e assim, ó, Nelson, o microagulhamento, hoje a gente pode fazer tanto o microagulhamento epidérmico, sem sangramento, ou se você quiser, realmente você tem um produto que precisa ser uma entrega dérmica,
num paciente que não tem tendência à hiperpigmentação, nós temos sim desenvolver técnicas específicas para cada tipo de entrega. E o que é o maior desafio? Aí as pessoas me perguntam, Denise, mas por que essa preocupação de ter uma caneta que faz essa entrega do ativo, né, essa microinfusão, junto com o microagulhamento? Porque todas as vezes que a gente faz um microagulhamento, só simplesmente a perfuração, já se tem a formação de um exudato nesses microcanais no mesmo momento em que ocorre essa agressão. E esse exudato, ele acaba dificultando a penetração dos ativos que a gente está desejando entregar. E é por isso que é muito mais eficiente, muito maior a entrega dos ativos quando você faz o microagulhamento com a microinfusão simultânea, do que você simplesmente perfurar a superfície e depois fazer o gotejamento desses ativos. Então, uma entrega de um volume diferente, de uma profundidade diferente e de uma qualidade diferente. E aqui, Denise, ó, então vamos. Nossa retrospectiva tá demais, hein? Vamos para os artigos. Olha aqui. Aqui é um artigo da dermatologia do melasma dérmico, feito com microagulhamento 0,5 milímetro, com o ácido anexâmico 2%. Desse outro lado, foi feito o quê? Só o ácido anexâmico, o melasma continuou. A melanina está na derme. Com o microagulhamento, o que aconteceu? O ácido anexâmico, que é um ácido hidrossolúvel, ele foi até a derme, fez o sistema chamado de autofagia e esse melasma foi embora. Então nós temos, outro caso aqui, ó, ácido anexâmico com microagulhamento. Rosácea, olha só, 0,5 milímetro e melasma. Então, quando você vai falando isso daí, a gente tem os artigos aqui, né, Denise? Por isso que eu falei para você que eu ia mostrar no computador, é virando assim, né? Então é exatamente isso. E outra coisa, o microagulhamento, eu tenho o PIL, né? Nós estamos fazendo outro agora no Elevate, que o ácido anexâmico, ele é o único ativo, olha só o que eu estou falando para vocês, hein? O ácido anexâmico é o único ativo que faz o gatilho, ele não faz autofagia. O que é autofagia, né? É você se comer. Hoje, as canetinhas de Monjaro, né? De vez em quando o João Vitor fica bravo comigo, né? Ah, mas você foge do assunto. Não é que eu fujo do assunto, não, porque tá tudo ligado. O Monjaro, quem tá tomando Monjaro, você vai comendo a gordura que você tem em excesso, chega uma hora que você não pode perder mais massa magra, não é? Senão você começa a se comer. Então o ácido anexâmico, o que ele faz? Ele faz o gatilho da autofagia, para que quando você faz o mergulhamento, 0,5, por que 0,5? Porque se você sangrar no melasma, você vai aumentar a plasmina. E a plasmina, ela é a grande vilã do melasma. Então olha que bacana. Quando você microagulha e coloca o ácido anexâmico, ele precisa ser microagulhado, porque ele não passa a camada córnea, porque ele é hidrossolúvel. Então, hoje para melasma, quem não tem o microagulhamento, não faz microagulhamento, e não tem o ácido anexâmico, fica órfão do tratamento do melasma. Não adianta. Não adianta. O melhor ativo para fazer com o microagulhamento chama-se ácido anexâmico, né? Então, não tem como nem a gente tratar, né, Nelson? Assim, não tem. A gente pensar hoje em tratamento, tanto de pigmento, para mim, como de rejuvenescimento, a gente não tem como não ter o ácido anexâmico. Porque, além da gente ter essa questão dele induzir essa autofagia do pigmento, ele induz também essa autofagia de células senescentes, né? Exatamente. Então, é pigmento e rejuvenescimento, é tudo que a gente quer. A gente quer evitar a hiperpigmentação, a gente quer rejuvenescer essa pele, a gente quer tratar a qualidade dessa pele, né? Até teve aqui uma pergunta, ó, pode fazer microagulhamento em paciente com rosácea? Pode. Deve, né, Nelson? Deve. Então, o que a gente... né? Aumentar. Isso. E o tranexâmico vai... É claro que você não vai fazer o microagulhamento para ferir a pele, né? Mas só para o tranexâmico penetrar. E isso só é epidérmico, né, Nelson? E aí a gente pode pensar até nessa melhora dessa qualidade, para de repente depois usar uma oximetazolina. E aí vem os ativos que ajudam, né, a gente tratar essa rosácea. A gente tem mais um caminho aí de mais umas 2 horas para a gente falar disso aí, né? E olha que legal, quando você faz o microagulhamento, no centro do melanócito, né, tem aqui uma transcrição gênica que hoje o pessoal já está familiarizado, chama MTF, né? Fator de transferência de melanina. Esse MTF aqui que está no centro do melanócito, ele é o general do melasma. Então, o sol, né, que mais provoca o melasma, o sol, o hormônio e a genética. Quando é mais o sol, esse transcrição gênica, que é o MTF, ele dá ordem para as tirosinases, né, dopacromotaltamerases, peroxidases, que são enzimas que provocam o processo melanogênico. O microagulhamento, Denise, quando você faz a canetina Tinex,
ele diminui o MTF. Então, olha só, você diminui o gene que provoca o gatilho da ode para as tirosinases, fazer o amelasma. Então, você tem, só pelo microagulhamento, você já tem duas coisas importantes. Diminuição do MTF e diminuição do TGF-beta. O TGF-beta aumenta o colágeno. Olha só o que você falou. Então, hoje nós sabemos que através do crosstalk, nós temos, quando você... Eu criei uma frase que diz o seguinte: o melasma de hoje é a ruga de amanhã. Quando você melhora a qualidade do colágeno, você melhora o melasma. Então, para não ficar repetitivo, então o ativo já falamos. Então, hidroexame, que é só com microagulhamento, não. Você usa com CO2, você usa com a radiofrequência. Você usa, Denise, outra parte da tecnologia, já que nós estamos em tecnologia, com a eletroporação. A eletroporação também, você pode estar utilizando com a eletroporação, que é doxapatia de cálcio. Só que assim, vamos na realidade, a eletroporação da Toscane, que é maravilhosa, custa 16 mil. Então, nós estamos falando para profissionais aqui, são profissionais que já estão mais tarimbados no mercado, têm condições de comprar uma eletroporação, e nós estamos falando de profissionais que estão nos acompanhando, que está evoluindo, e eu tenho certeza que todo mundo agora em 2026, quando você abraça lá que está perto de você, sucesso, saúde em primeiro lugar, né? Ó, vai ganhar dinheiro, tudo, está pensando em evoluir e ter resultado. Por isso nós criamos a plataforma Se Integrar e o Elevate e o Pili Summer Pill, né? Então, olha só, Denise. Quando eu vou começar, estou começando com o meu consultório, aluguei lá um espaço, estou começando, eu quero um procedimento seguro, eu tenho informação de profissionais experientes, né? Eu não tenho dinheiro hoje para comprar uma eletroporação. Se eu tivesse, né, eu compraria. Eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. Se eu tivesse, eu compraria. O que eu posso fazer? Eu vou começar com o microagulhamento, que eu sei que funciona, em cima dos trabalhos publicados, e vou fazendo uma poupança e vou ganhando. Depois eu quero uma eletroporação, quero o CO2, né? O que não pode é não fazer nada. Aquele profissional fala, não, eu queria já andar de Ferrari, queria andar já de Mercedes, mas não quero andar de Chevette, né? Não. Aliás, o primeiro carro que eu tive foi um Chevette 78, né? Então, eu penso que a gente vai somando, né, Nelson? Então, assim, eu penso que, olha, o microagulhamento é o primeiro passo e o que você não vai se desprender nunca, você vai associar ele com inúmeros tratamentos. E quando a gente pensa, então, nesses ativos, Nelson, vamos fazer um panorama, assim, do que foram os ativos de destaque nesse ano. Isso aí, eu ia falar isso para você. Né? Se a gente for citar, assim, o que seria? O ácido tranexâmico, que para nós já é, né, ao concurso, assim, eu falo que é... Não tem para ninguém, né? Exosoma e PDRN. É. Exosoma e PDRN, que veio com tudo, né? Principalmente da Coreia. E acabou de ter o Coreia Derm agora. Eles falaram demais de novo agora do Exosoma e PDRN. Está consagrado já. Exosoma e PDRN. Tem que saber usar. Porque olha só. O PDRN age lá na membraninha, né? Na membrana da mitocôndria, né? Só que o paciente está com o rosto muito vermelho, o PDRN, ele aumenta o VEGF. Isso aí. A grande pergunta que faz é assim, eu posso usar PDRN em melasma? Depende. Apesar que ele bloqueia os radicais livres, não é? Ele tem ação de radical livre, se o paciente tiver com o rosto com muito vaso, não indicaria não. O exossoma simples, o exossoma é o carteiro que entrega a carta no endereço certo. Então ele corrige, né? Se tem lactossoma, por exemplo, eu uso muito o lactossoma 55, uso muito também da biodiversidade com ME, uso também da poliquímica. Então você tem vários lactossomas que agem especificamente, corrige, né, o que está faltando ali, que ele entrega no lugar certo. Então, Denise, a tua pergunta, eu falaria do exossoma, do PDRN. Outro ativo, Denise, na verdade não é ativo, esse sistema de entrega que eu faço lá na Neopharma são os etossomos. O etossoma foi falado demais agora no Congresso da Coreia também. Os etossoma, o que é isso? É um corpo... Soma é lipo, é gordura, né? Etanol. Então são lipossomas com 20% de etanol. Para quê? Principalmente eles usam no cabelo, né? Então, o couro cabeludo é como se fosse na camada córnea. Também tem a camada córnea aqui. Sim. Como o álcool é volátil, o álcool causa uma desorganização na camada córnea. Então o ativo penetra. Então eu faço lá etossoma de finasteride, eu faço etossoma de cetirizine, você pode fazer etossoma de ácido tranexâmico. Então, o etossoma também foi falado no mundo inteiro falado do etossoma. Então, em cima do que você perguntou, o PDRN, o exossoma, né? O etossomo. E também, Denise, a gente começou conversando sobre a metformina. A metformina,
A metformina... Ô, Nelson, antes de você entrar na metformina, deixa eu só fazer um resumo, assim, vamos ser bem didático para quem não tinha ouvido, de repente, falar sobre o etossoma, alguma coisa assim. Vamos resumir, se a gente falasse dessa regeneração. Então, seria o quê? O etossoma seria um caminho, né? Um vetor, uma vesícula. Um vetor, como levar esse produto. Os exossomos seria o quê? Um mensageiro. Mensageiro. Ele leva a mensagem. E o PDRN seria o quê? Ele seria o regenerador. É um regenerador, exatamente. Então, a gente, para fazer essa diferenciação, então, etossoma, vamos resumir ele em caminho, vamos falar de exossomos como mensageiro e o PDRN como regenerador, que aí fica mais fácil para os profissionais também se organizarem e entenderem exatamente o que é a função de cada um, né? Boa metáfora que você usou aí. É o Uber, né? Você pegar um Uber que já está ocupado e não te leva, né? Então você tem que carregar o ativo. Então são veículos que carregam, né? E o exossoma é o que tem menor tamanho. Então por isso que ele é uma matriz lipídica. Então tudo que é lipídico, nossa membrana celular, ela é lipídica. Então quando você coloca ativo que tem a mesma semelhança química, você tem um carreamento, ele leva para dentro da pele, né? Por isso que o exossoma faz tanto sucesso, né? E aí, Denise, em cima disso que você falou, também nós podemos falar, né? Você falou da metformina. A metformina, então, é 30%, porque também é hidrossolúvel. Então, eu posso colocar metformina com o etossoma ou com creme transdérmico. Por que não usar 10, 20%? Porque tem que usar uma concentração alta, porque ela não permeia a camada córnea facilmente, porque ela é hidrossolúvel. Então, você coloca uma concentração alta. E qual que é a função da metformina? A metformina, ela bloqueia o MP cíclico, né? Então, numa linguagem mais fácil, a melanogênese tem mais de 42 processos de vias que acontecem na melanogênese. E logo no início, você tem ali a PONC, né? Eu vou falar do ATA depois, que é a PONC. Essa PONC ela é clivada e ela vai ali para o alfa-MSH. No alfa-MSH, o próximo passo é o MP cíclico. O MP cíclico, ele que vai estimular a melanogênese através do MTF. Então, quando eu uso a metformina, eu bloqueio esse gatilho, esse jogo de dominó, que é um atrás do outro, para chegar no genzinho da MTF, né? Então, a metformina, ela é muito usada também, sabe para quem, Denise? Para adolescente que tem acantose nigrans, tem resistência à insulina. Porque a metformina vioral, que ela é usada, né? Glifage, 800 miligramas, ela diminui a resistência à insulina. Então, nós temos na membrana lá, você tem lá o GLUT4, que é o receptor da metformina. E na pele nós temos também. Então, para aqueles pacientes que têm melasma, que tem acantose nigras, que já é uma prova, somente aqui nessa região aqui da nuca, já é um sinal que ele tem resistência à insulina. Então, a metformina também foi muito bem falada, tanto via oral como uso tópico. Via oral, ela também bloqueia o MP cíclico. E aí, olha que bacana, né? Ó, melhor retrospectiva do ano, hein? Aqui não tem papo furado, é ciência, né? A metformina, quando você usa ela antes do pinidiata, foi demonstrado, eu vou te dar esse artigo, né? E a metformina aí usa 400 miligramas, uma cápsula 2 vezes ao dia, 800 miligramas por dia, Denise. Ela evita a HPI do ATA, porque ela bloqueia esse canal do MP cíclico. Olha que legal, né? Então, a gente usa lá os bloqueadores da PONC, o alfa-MSH, que a melatonina faz isso, e aí você entra com a metformina, tanto a tópica como via oral. Então, você vê que esse ano aqui, Denise, foi um ano, apesar de todas as dificuldades, que apareceram muito ativos novos. Foi um ano que nós fomos bombardeados pela tecnologia. Então, o que tem que fazer hoje, né? Na minha opinião, o profissional tem que ter um plano de tratamento, um programa de tratamento, que você é expert nisso, de trabalhar com a tecnologia, microagulhamento, ativos de entrega, drug delivery. Ó, você começou no início aí, a gente combinou, né? E esse ano aqui, quando virou o ano, eu fiz uma promessa para mim, né? Que como eu sou ansioso para falar, para colocar minhas coisas, eu tenho um defeito, né? Eu sou muito autocrítico. Muitas vezes eu interrompo a pessoa que está falando, isso é falta de educação, mas a minha não é falta de educação, não. É mais de querer ajudar as pessoas do que falta de educação. Mas eu prometi para mim, tanto é quando está falando, eu não estou te interrompendo, mas eu só queria entender o seguinte, passar para as pessoas. Quando você faz um plano de tratamento, então, e o nosso Elevate tem essa proposta de ensinar os profissionais a fazer isso, você consegue programar
E o preparo de pele que você falou, ele é fundamental. Os profissionais têm que entender que não existe mágica. O preparo de pele, ele é fundamental. Não tem como você deixar uma pele bonita. Não tem como você plantar num terreno que está cheio de erva daninha, cheio de rato, cheio de sujeira. Não tem como. A nossa pele, por isso que você falou regeneração. Então tá tudo ligado. Então o preparo de pele, ele é fundamental. Então, e sabe que em tudo isso que a gente está falando, Nelson, dessa retrospectiva, uma das coisas que me chama muito a atenção, nesse dia a dia dessa convivência com os alunos, agora, por exemplo, com os alunos, né, da mentoria do Elevate, que a gente tem esse contato direto. Hoje mesmo, uma aluna perguntou sobre uma paciente que tem melasma, que está com a pele muito vermelha, o que usar. Na hora eu já pensei na metformina. Mas resumindo, esse ano de 2025, fica muito claro para mim que nós temos os pacientes hoje, com toda essa questão midiática, desse medo, desse terror que se fala sobre intercorrências em procedimentos estéticos, nós vemos que a grande maioria dos pacientes hoje querem tratamentos, nem que se faça mais sessões, mas querem tratamentos mais seguros para que se evite tanto risco de intercorrência. E isso, para mim, no consultório fica muito claro, e eu converso com vários alunos e eles me reportam a mesma coisa, de que os pacientes querem se sentir seguros. E essa segurança a gente só consegue transmitir para o nosso paciente quando a gente está seguro do que a gente vai fazer. E aí, quando me falam, Denise, não tem como ter um protocolo pronto. Não, a gente tem sim. O melhor caminho, na verdade, é a gente ter formulado na nossa rotina clínica protocolos de quando eu vou tratar melasma, qual é o conhecimento que eu tenho, qual é o protocolo que eu utilizo para tratar esse melasma. É claro que dependendo da pele, dependendo da tendência à hiperpigmentação, do fototipo, das características desse paciente, eu vou ajustar esse protocolo de tratamento. Mas quando eu tenho um caminho desenhado, eu facilito a minha vida, eu facilito essa rotina de todos os dias, porque a gente atende um paciente atrás do outro. É difícil a gente sentar o paciente na nossa frente e a gente naquele momento dizer, olha, teu plano de tratamento vai ser assim, assim, assim. É mais difícil quando você não tem um desenho. Quando você tem um desenho, quando você tem uma linha de raciocínio já estudada, já entendida e já definida, é muito interessante de fazer dessa maneira. Então, eu vejo que esse desenho de como eu trato melasma, de como eu faço prevenção, de como eu faço rejuvenescimento, isso fica muito claro que esse ano foi um diferencial para os pacientes, para os profissionais que entenderam essa necessidade dos pacientes serem tratados o ano todo. Os pacientes querem ter um acompanhamento, eles querem ter um tratamento, eles querem melhorar a pele a cada dia e pouquíssimos pacientes estão aceitando tratamentos muito radicais e querendo tratamentos transformadores do dia para a noite. Não, não é mais assim. Assim como tudo mudou e como tudo evoluiu, nós percebemos que muitas das coisas nós tivemos realmente que resgatar coisas das nossas origens dos tratamentos de pele, mas não da forma como elas eram. Não é exatamente como a gente fazia antigamente, mas a gente traz o que é de bom, o que tem ótimos resultados, evoluindo nas técnicas, evoluindo em todos esses ativos, que tudo aí que você trouxe para nós, você traz do mundo todo, o tempo todo, tudo que nós temos de novidade. E aí cabe a nós buscarmos as técnicas, os melhores resultados e fazendo esses ajustes para que a gente tenha realmente esses resultados incríveis que a gente está tendo. Com segurança, com alegria, com realização dos pacientes e dos profissionais. Porque hoje também, qual é o paciente que chega no nosso consultório e que ele tem 10 mil reais para pagar numa sessão de tratamento? É muito mais acessível para o paciente você propor um tratamento para ele, em que ele tem essa segurança, e que ele tem esse planejamento, e que ele faz as sessões, e aí você tem um custo também, uma despesa menor. Porque, então tá, ok, vou fazer um tratamento mais intenso. Tem ótimos profissionais que fazem, tem resultados incríveis, mas é tudo do perfil do profissional e dos pacientes. Verdade. Então, isso, a gente tem que deixar claro também, eu penso que isso, é até interessante a gente falar isso, os profissionais precisam transmitir nas redes sociais o que eles fazem. Deixar claro o que eles fazem. Qual é o perfil de paciente hoje que me procura? Hoje é um paciente que está buscando prevenção, rejuvenescimento, tratar melasma, tratar cicatrizes,
com tratamentos em que a gente faz uma sequência, que a gente faz um cuidado desse paciente a longo prazo. Porque eu quero que esse paciente continue tendo um retorno no meu consultório durante anos, que ele seja meu paciente a vida toda. E isso cativa o paciente, traz para o profissional um retorno e também essa segurança. Então eu digo assim, ó, que hoje eu prefiro deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila do que me arriscar demais. Eu acho que a maturidade traz isso e, como a gente disse, essa evolução tanto da tecnologia como do conhecimento, como desses ativos, né, Nelson? Porque a gente tem aí, então, ó, a gente tem a metformina. O que a gente poderia resumir desse ano, então, Nelson? PDRN, exossomos, etrossomos, ácido tranexâmico, metformina, niacinamida e também temos a glutationa, né, Nelson? Que foi essa grata surpresa para nós nesses, né, nesses protocolos que a gente utiliza. A glutationa via oral não tem ação, ela não tem biodisponibilidade. Tanto é que essas clínicas que você vê que trabalham com glutationa, trabalham com ela intramuscular e endovenosa. Por quê? Porque todo paciente com melasma, se você pedir um exame laboratorial para ele, ele vai estar com os 3 antioxidantes embaixo, que é a glutationa, superóxido mutase e a catalase, né? Nós temos um ativo via oral que aumenta os 3, que é o glisodin, que vem do melão, né? Muito bem. Mas a glutationa via oral, ela não tem ação. Só que a glutationa tópica, ela tem muita ação. Só que a glutationa, ela vem do aminoácido chamado cisteína. E a cisteína é um aminoácido sulfurado, ela é muito fedida. E aí a Purequímica trouxe uma glutationa chamada ACE acetilada. E a glutationa, você pode usar normalmente 2% nas formas home care, mas você pode finalizar, por exemplo, um microagulhamento, um CO2, um peeling a 8%. E eu tenho feito isso, eu lancei no Congresso MWC, esse ano que você vai estar com a gente lá, no stand nosso lá, com certeza. Então, Denise, a glutationa é sensacional. E, olha que legal, né? Você falou da glutationa, você me lembrou agora do outro ativo, que foi Vedete, no Congresso de 2019 em Washington, depois os profissionais pararam de usar, que é a cisteamina. A cisteamina também tem aquele cheiro forte, porque a cisteamina, ela também vem da cisteína. E a cisteína é um aminoácido com odor muito forte. Então a cisteamina é outro ativo muito bom também, somente para quem tem sardinhas, né? Que nem eu sou ruivo, que a cisteamina ela age na feomelanina. Só que a cisteamina, olha como que é importante, né? Tem um farmacêutico que estuda e sabe, tá junto com vocês que são profissionais. A cisteamina é cloridrato de cisteamina, ela também não penetra na pele. Você tem que colocar ela lipossomada. Então, você tem que prescrever assim, ó, cisteamina lipossomada 5%. Você vai mudar todo o teu resultado. A cisteamina é a L-nitrotirosinase e ela aumenta a glutationa. Por isso que ela clareia a pele, mas tem que ser usado lipossomada. O pessoal usa errado. Outro ativo, Denise, né, pra gente ser bem objetivo, o pessoal aproveitar a nossa live. Aliás, o pessoal está elogiando bastante. Muito obrigado, viu, pessoal? Que bom, né? Muito obrigado. A nossa intenção é essa mesma, né? Hoje a gente combinou tudo com a nossa equipe, não querer vender curso para vocês, mas se vocês quiserem comprar o Summer Pill e o Elevate, a gente agradece, que é muito bom. Aliás, o Elevate, olha, eu estou cravando agora em janeiro, hein? Começo do ano, hein? Dia 2 de janeiro, hein? Vocês podem marcar aí. O Elevate vai fazer história esse ano aqui no Brasil, hein? O Elevate, eu fiz um levantamento, uma imersão, eu fiz um cerco bioquímico, né? Um bioquímico. Tô parecendo o Henry agora, que é o mestre da bioquímica. O Henry, meu amigo. Aliás, um beijo pro Henry, que está se recuperando, né? O Henry teve um probleminha aí, mas está se recuperando. E daqui a pouco eu quero fazer a fatita nano que o Henry desenvolveu. Mas aí, Denise, e você vê na hora certa, né? Porque você também gosta de estudar. Então, Denise, nós vamos falar de poliaminas, nós vamos falar de lixeiros celulares, nós vamos falar, e você foi muito feliz quando você começou a falar, né? Nessa parte regenerativa. E a regenerativa está na tendência de 2026, ela vai continuar. Então não vão parar de falar de estética regenerativa, medicina regenerativa, de exossoma, PDRN. E tem outra palavrinha que vocês vão ouvir muito, que está no nosso Peeling Elevate, que a gente cercou tudo, a Denise, né, com o preparo da pele, que são as poliaminas. Essas poliaminas, elas vão limpar o terreno, vão deixar a tua pele com o ambiente, o microambiente propício, para quando você fizer um peeling, fizer um microagulhamento, fazer um laser. Porque olha só, eu sempre dou esse exemplo, né? Aliás, eu estou atrás do meu slide que eu tenho. O que adianta você colocar ração boa num aquário que tem os peixinhos com água suja?
Não adianta, não adianta. Lá na Califórnia, eu tenho esse artigo aí, começou a morrer muito peixe, né? Tinha muito bagre com tumor na cabeça, coitadinho, né? E eles falam, o que aconteceu, né? As indústrias químicas, jogavam tudo que era porcaria naquele rio que aqueles peixes viviam. Então não adianta nada dar ração boa para ele. Então vamos fazer uma metáfora para nossa pele? O que adianta você querer fazer um bioestimulador, fazer um PIN, fazer um microagulhamento, se a pele desse paciente está glicada, não tem colágeno, tem o colágeno, o fibroblasto SASP, não adianta nada. Então, Denise, o que eu fiz, né, com você aí e a nossa equipe que está estudando bastante isso? O Elevate, nós pegamos desde o preparo da pele, e essa limpeza da pele foi a nossa aula que nós fizemos, né? E aí você que deu essa ideia, eu falei assim, caramba, né? Eu comecei a pesquisar como é que eu elimino interleucina 6, 1, NF-κB, são todos os marcadores inflamatórios da pele com um PIN já de imediato. Você falou, não, Nelson, espera aí, você falou para mim que em 14 dias essa interleucina será eliminada. Então vai ser obrigatório usar o preparo de pele. Olha como eu sou bom aluno, tá vendo? Você que me falou isso aí. Eu não tinha pensado nisso. Então, e eu penso que assim, ó, Nelson, tudo isso que a gente traz desse estudo, dessa dedicação, dessa nossa busca, e trazendo o que a gente tem de mais atual no mundo, porque quando a gente compara o que é essa revolução coreana dos tratamentos da pele? É exatamente isso, você vê os coreanos falando em destruir tudo e reconstruir tudo. Não, na verdade essa evolução da gente fazer essa reconstrução. E sim, em algum momento, se eu tenho uma ruga profunda, se eu tenho uma cicatriz de acne, a gente vai pensar sim em procedimentos isolados para esse tratamento. Mas a grande evolução, ela está envolvida nesse plano de tratamento que une todas essas chaves. Denise, isso aí é muito importante. Você falou dos coreanos, né? Você sabe que, graças a Deus, a gente é bem relacionado, né? E você é resultado dos 5 profissionais que mais convivem com você, né? Sabe disso, né? Você acaba pegando... Se você trabalha com um profissional que só faz só a parte clínica, mas não estuda, você vai ser um bom profissional que vai reproduzir uma técnica bem feita, mas vai ser passador de produto. Isso quando você está cercado de profissionais que interrogam, que questionam, esse é o profissional legal, né? Que não fica aceitando tudo, que começa a te questionar, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo, né? Beleza. E aí, conversando com o pessoal lá da Pele Digital, né? Tem lá o Dr. Fábio, que é brilhante, e outros médicos também, que eu tenho amizade lá. O que aconteceu que eles notaram, né, na Coreia? Por que o coreano destacou tanto, né? Isso tem uma longa história, passa pela guerra, eles passaram uma necessidade muito grande. Então, beleza para o coreano, olha só o que eu vou falar para vocês, hein? Eu aprendi também, eu não sabia, tá? Beleza para o coreano, você coloca o sinalzinho de igual, é caráter. Então, como eles sofreram muito na guerra, as mulheres coreanas, elas cortavam o cabelo, isso foi o Dr. Fábio que me ensinou, né? Elas cortavam o cabelo para vender, para ajudar a nação. Elas tinham um cabelo muito bonito, os cabelos valiam muito, então elas vendiam o cabelo, olha só, hein? E para eles, ter a pele bonita, se apresentar bem, os coreanos se vestem bem, né? Eu não acho que tudo tem a sua exceção, né? Aí vai lá um que quer entrar com o pé esquerdo e o ano, fala assim, mas tem coreana que se veste mal. Tudo na vida tem exceção. Aliás, a regra é uma exceção, né? Mas olha que legal. Por que a Coreia, né, teve esse destaque todo? Porque para eles, você está sempre bem arrumadinha, né? Com a pele maquiadinha, bonita. Para eles é sinal de caráter, de respeito. Olha que bacana esse conceito. Então, por isso que eles tomaram ponta. Então, você não vê uma coreana sem maquiagem. Então, o Dr. Fábio está me contando que tem os prédios grandes, tem uns espelhos, né? A mulher coreana está ali, ela puxa da bolsa, ela se maqueia, ela passa produto. Então, eles estão sempre alinhados, estão sempre bonitos. Isso aí faz o quê, Denise? Aumenta a autoestima. A pessoa que se cuida dela e cuida das outras pessoas, ela tem autoestima alta. E se você tem autoestima alta, você não tem depressão, você não tem Alzheimer, você não é bipolar, né? Você vê como é que é legal essa parte da Coreia que você falou. E o Lalapil, que é um pine muito bacana, eles reinventaram o Lalapil e eles lançaram agora no último congresso o Lalapil Doctor, né? E eu tenho um pine parecido também, mas o pessoal me pergunta, Nelson, mas o Lalapil é legal? É ótimo, sabendo usar, ele é muito bom, né? Então a gente também tem que aprender como profissionais de valorizar o produto das outras pessoas também.
Não é só o meu que é bom, não. Se você usa lá na pílula, se dá bem, legal, continua usando. Ótimo, né? É isso, né, Nelson? É isso que eu penso também. Eu acho que a gente tem que, assim, ó... agora há pouco teve uma pergunta até, o que é o Elevate? O Elevate, ele não é só um simples curso de peeling, não. O Elevate, a gente fez um planejamento de tratamento para que os profissionais tenham essa diretriz e que eles possam, a partir dessa diretriz, facilitar essa rotina diária dos tratamentos, pensando tanto no rejuvenescimento, pensando nas manchas, pensando nas cicatrizes, pensando nessa prevenção da pele, definindo esses caminhos. E quem tem mais maturidade, que já está evoluído, tem muito conhecimento de pele, vai adicionar o que gosta de fazer nesses protocolos. Além disso, a gente trouxe o quê? Trouxe todas essas inovações que deram certo. Porque tem muita coisa que não deu certo. Então, a gente colocou no Elevate todos esses protocolos de tratamento preparados, esses planejamentos. E, além disso, a gente propôs o quê? Uma mentoria, né, Nelson? Não é só um curso, é uma mentoria em que o aluno permanece. Nessa primeira turma, a gente está fazendo, inclusive, uma mentoria de 1 ano. Que o aluno permanece com a gente e a gente podendo orientar, né? Direcionar, ensinando como fazer, para que a gente realmente eles alcancem esses resultados incríveis que a gente tem. Que é o que a gente mais deseja. Eu falo que quando a gente se propõe a ensinar, não adianta a gente, se eu quisesse ter sucesso no meu consultório, eu teria que fazer só e mostrar para o meu paciente o antes e depois. Agora, se eu me proponho a ensinar, eu quero ensinar e vejo a minha realização é o sucesso dos meus alunos. Porque se eles não tiverem sucesso, como que eu ensinei? A falha está no quê? Está no método, está na forma de ensinar ou está como eles reproduziram? Não, então a gente ensina a fazer, a gente desenhou, a gente fez toda a organização e aí a gente vai orientá-los a fazer durante esse tempo de evolução para que a gente realmente alcance resultados em todos esses pilares de tratamento da pele. Fazendo aqui, esse desenvolvimento, né? Doutora Mila aqui, ó, doutora Mila Alexandrina, já comprei. Obrigado, doutora Mila. Você fez o curso online, vai ser online sim, tá? Mas foi a Mila hoje que me perguntou, Nelson, pele que tava... A paciente está com uma resposta inflamatória intensa, né, Mila? Assim, que tá irritada, a pele, tudo. Na hora, Mila, eu já pensei na metformina. E aí eu falei, por isso que eu te falei, vamos lá, Mila, acompanha a live que a gente vai falar sobre a metformina. Porque realmente, né, um processo, reduzindo esse processo inflamatório, né, para nos ajudar nesse preparo para essa pele. É bom demais estar com vocês. Eu penso assim, ó, Nelson, que quando a gente entende que não é tratamento agressivo, não é só isso, não, é uma inteligência clínica. Nós precisamos ter inteligência clínica para a gente cuidar do nosso paciente, para a gente entregar o que ele está nos pedindo. Ele está solicitando, qual que é a queixa desse paciente? Ok, então, seguindo a queixa, nós temos que caminhar nesse procedimento, nesse tratamento, seguindo esse plano que nós temos definido e aí a gente vai somando e agregando ao tratamento o que é preciso. Ó, todo mundo falando ali, Nelson, a russa, ó. A russa. O pessoal comentando, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o curso, né, pode digitar em russa, depois a gente pede pro pessoal dar uma revisada. E assim, Denise, eu tô muito feliz, né? Eu falei pra você, ó, não é brincadeira não, ó, tudo que eu já programei, e como foi muito rápido, né? Então, pede desculpa pra vocês, alunos da Elevate já fecharam, foi final do ano, né? A gente foi muito rápido, agora nós vamos voltar semana que vem, vocês vão ter uma atenção melhor pela gente, e essa mentoria que a Denise falou, já está inclusa para quem está no Elevate, tá? Então, não é que vocês vão pagar separado, não. Aí nós fizemos uma promoção especial, né, durante 1 ano, né? E aí, Denise, eu estou muito animado mesmo, porque são ativos que já têm prova científica, né? Por exemplo, aqui, ó, eu fiz uma pesquisa. E nós não falamos ainda da inteligência artificial, né, Denise? Do AI que veio para nos ajudar. Eu acho que... Aqui, ó, para você, ó. Conhece essa canetinha aqui, não? Conheço bem, né? Olha que linda que ela tá. Olha que e delícia, aqui, ó, né? Microagulhamento como plataforma, Denise. Não tá fraco, não. Ó, agulha abre o caminho, o ativo decide o destino. Olha que bacana isso, hein? Ó, agulha Nelson, a caneta de microagulhamento com microinfusão, ela realmente chega como uma plataforma de tecnologia dos consultórios, né? Tá vendo que então, legal? assim, ó, e aí quando a gente compara, por exemplo, o investimento de uma radiofrequência microagulhada,
vamos calcular em torno de 350 a 500 mil reais. E uma ponteira que varia em torno de 500 a 1.200 reais, uma ponteira descartável para cada procedimento. E aí você compara com 22 a 25 reais uma ponteira de um custo de um microagulhamento, né, do cartucho, e a caneta em torno de 2.000 reais, a gente vê que é algo, tipo, é inacreditável essa diferença, né? É muito grande, é uma coisa assim que é extremamente acessível. E com artigo, né? Com artigo publicado. Tem Com artigo tudo publicado, muito comprovado. E cada vez mais, Nelson, cada vez mais a gente tem mais comprovação científica dos resultados e que a gente consegue alcançar resultados muito melhores quando a gente faz exatamente isso. A gente associa então, o microagulhamento com o que a gente quer. A gente quer regenerar, a gente quer prevenir, a gente quer reconstruir esse tecido, e aí a gente pode juntar tudo isso nessa nossa sequência de tratamento. Colocando, inclusive, Nelson, orientações com relação aos produtos a serem utilizados, dando uma sugestão de valores para os profissionais, que eu acho isso também um desafio muito grande. Legal, né? Os profissionais não sabem como que eu vou precificar, né, tudo isso, né? Então, acho que isso, a gente trazer para os alunos, isso também facilita muito a nossa vida. Muito. E aí eu saí fazendo pesquisa de preço mesmo, sabe? Olhando nas clínicas e observando, e a gente trazendo isso para a gente saber qual que é a realidade do nosso mercado. O que os nossos profissionais conseguem oferecer para eles terem um retorno, mas ao mesmo tempo também eles poderem vender e ter, sim, uma justificativa, um ganho, né, econômico, porque não tem jeito, a gente não trabalha só para o hobby. A gente precisa sustentar, a gente quer ter o retorno, mas a gente quer ter, acima de tudo, uma realização, né? Todo mundo precisa, né? Você vê quanta gente quebrou aí no Covid, a pandemia, deu dó, né? Então... e assim, ó, Nelson... Quando a gente organiza, por exemplo, assim, um plano de tratamento, você evita desperdício de material, comprar um monte de produto, né? Porque às vezes o profissional está tão desesperado, ele quer trazer resultado, que ele faz um monte de investimento, compra um monte de coisa. Não, então no Elevate a gente organizou tudo de maneira prática, que é com o kit de produtos, nós vamos de A a Z em todos os tratamentos. E agora a gente voltando, né, Denise, de férias aí, a gente vai se encontrar, vamos fazer o traçado, fica melhor ainda. Olha, eu não poderia deixar de falar um pouquinho também da fotobiomodulação, que eu sou apaixonado. A Rose da Mata e a Carol Borba, a Rose está acompanhando com certeza aqui, que é minha amiga há muitos anos. Ela também está na plataforma do Se Integrar, né, a Rose. E nós temos, você vai ficar muito feliz, Denise. Eu já estou com ele lá na farmácia, vou fazer para você. Nós temos o Metil-Ala, que é o ácido levulônico, que para cicatriz de acne é um dos melhores. Eles são precursores das protoporfirina. Então, como eles são fotossensíveis, você faz o microagulhamento, a gente coloca no escuro, numa sala escura, né? São usados para câncer de pele, eu usei aqui no meu base celular, é muito bom. Então, a fotobiomodulação também é um destaque, uma tendência de 2026. Pode marcar o que eu estou falando. A fotobiomodulação está voltando com tudo. Eu tenho vários pins fotoativados, com azul de metileno, com cúrcuma, com vermelho bengala, né? Rosa bengala. Então, Denise, nós temos ainda... A Rose tá aqui, ó, Nelson, tá aqui, ó. A Rose é minha amiga, né? Tá aqui, ó. Vai nos ajudar bastante também a Rose tá aí. Então, o próximo curso da Se Integrar vai ter da Rose da Mata, com a Carol Borba, né? Que é a irmã da doutora André Borba, que me... Ó, Denise, ó que é um cara bom de cirurgia, doutora André Borba. Ele me operou aqui, ó. Você nem vê, ó. Ó, olha aqui. Maravilha, fiz um agradecimento para ele. E a Carol Borba, que é excelente também, é dentista, né? Faz parte da nossa equipe. Nós estamos com uma equipe sensacional, né? Então, são todos profissionais. Em primeiro lugar, amam o que faz. Não coloca o dinheiro em primeiro lugar. Coloca a profissão. O dinheiro é uma consequência. Todo mundo precisa ganhar. Todo profissional precisa ganhar. Mas nenhum dos profissionais que nós selecionamos, né? E tem uma equipe aí que está treinando todo esse pessoal. Então, tem a Rosa, a Carol, a Flaviane, a Ana Barbosa, tem a Rafaela. Nossa, vai ter tanta gente boa na plataforma. Vocês que não seguiu o Se Integrar, então, por favor, se integra. E, Denise, se me permite, olha como que o pessoal do Elevate vai ter um privilégio. Ó, acabou de sair, Denise. Desculpa aí, ó. Aqui, ó. Dezembro, dezembro de 2025. O ácido tranexâmico inibe a melanogênica induzida por 17 beta-estradiol. Ou seja, né? Todo mundo sabe que os hormônios, eu já falo isso nas minhas aulas faz tempo. Por que o tranexâmico é o padrão ouro? Porque ele bloqueia o estradiol, os hormônios, pílula anticoncepcional, eles estimulam, Denise, o plasminogênio. E o plasminogênio
ele é o quê? Convertido em plasmina. Mas Nelson, tem uma das coisas assim, ó, que eu preciso muito conversar com você, que é sobre quando a gente fala de hidroxiapatita nanoparticulada, para mim, assim, ó, foi de todas as revoluções que a gente teve no ano de 2025, para mim foi realmente um divisor de águas, que, claro, a gente já sabe que o Henry já vinha trabalhando nesse desenvolvimento há muito mais tempo, mas que essa consagração em 2025, né, da hidroxiapatita nanoparticulada, a gente deve todos esses méritos, né, ao Henry e ao teu trabalho, porque tanto a questão da textura, da penetração, essa viscosidade dessa hidroxiapatita, os profissionais que já estão usando já sabem dizer para nós, né, que não tem nem dúvidas, e a gente vê o resultado que é muito real. E a gente traz isso também para o Elevate, né, com todo esse conhecimento sobre qual é a ação. O que a gente faz? Quanto tempo ela dura nessa superfície? Qual é o tempo de repetição dessa hidroxiapatita nanoparticulada? Então, são tudo questionamentos e novidades que a ciência está buscando trazer essas respostas e que nós já estamos realmente incorporando tudo isso e trazendo. Conta para o pessoal, Nelson, quantos casos aí a gente já tem de hidroxiapatita nanoparticulada? Denise, então, com a das patitas agora, nós vamos encerrar a nossa live, né? Por mim, eu ficaria até mais tempo aqui, mas tem você, tem a tua família, o pessoal também tá em ritmo de férias, né? Então, o Henry foi o grande idealizador da hepatite de cálcio. Ela tem que ser nano, então a nossa tem 50 nanômetros, tamanho de um vírus, e ela faz uma revaloração dérmica, então ela estimula proteoglicano. Quando eu falo proteoglicano, estou falando de ácido hialurônico, colágeno, elastina, sirtuínas, ceramidas. Então, o downtime, né? A primeira profissional que usou a hidroxiapatita nano no Brasil foi a Flaviane, depois do CO2, né? E aí você está usando bastante agora. E aí, agora vai ser apresentada no INCAS, eu vou estar lá no INCAS, não vou poder ir no CIOS, porque eu vou estar no INCAS. Doutora Cláudia Marçal, que é dermatologista renomada, maravilhosa. Eu estou muito feliz, né? Eu vou lá acompanhar a hidroxiapatita. E realmente, Denise, ela foi uma revolução. Se tem um ativo, é a hidroxiapatita de cálcio, né? Porque a hidroxiapatita de cálcio, que normalmente os profissionais que estão nos assistindo aqui, e você faz também muito, é o Radies, que é muito bom, mas ela é micra, né? Tem 23 a 43 micra. E para você ter uma ideia, uma micra são 1000 nanômetros, não passa. Você pode fazer CO2, regulamento, não passa. Você tem uma lei de permeação na pele, né? Essa lei é de 500 Daltons, então partículas menores de 500 Daltons, até 500 Daltons, penetram na pele, e menor que 200 nanômetros, senão não passa, né? E de preferência que não seja pó, porque o pó você passa na pele, né? Você vai ver depois, através de um visa, algum aparelho, você vai ver que está tudo na epiderme, não passou. Então a hidroxiapatita nossa, ela é fluida, ela vem de fora, vem da Europa, né? E aí agora nós lançamos a ATP, e aí o Henry foi de novo, né? O Henry colocou ali ativos precursores do NADH. Porque o NADH na forma, você vê o rótulo do NADH, o NADH ele oxida, Denise, é a mesma coisa da glutationa. Você tem que usar precursor. Então nós usamos o NMN tópico, que é o nucleotídeo, né? Que vai ser precursor de NADH. E quando eu falo de NADH, o NADH, nicotinamida, é o ATP. Então esse último selo foi ser apresentado lá em Paris, né, no INCAS, ele faz o quê? Né? Ele trabalha com a mitocôndria, você tem mais biogênese mitocondrial. E o fibroblasto, ele é dependente da mitocôndria. Então, quanto mais ATP eu tiver, eu vou pegar esse macrófago 2, que é o que a hidroxiapatita injetável faz, transformar em macrófago número 1. Então, a hidroxiapatita na pele transdérmica, ela modula o processo inflamatório, enquanto a injetável, ela é pró-inflamatória, né? Então, tem uma enzima, né? Fosfatase alcalina, que o fibroblasto sintetiza, que quebra essa hidroxiapatita que vocês fazem injetável no subcutâneo, para transformar essa de 23 e 45 micra em 15, senão o macrófago não consegue fagocitar. Aquelas partículas que não são fagocitadas, elas permanecem, são aqueles nódulos, porque a hidroxiapatita é um mineral, cálcio, fósforo e hidrogênio. Ela tem a tendência de formar a chamada coalescência. Como ela é insolúvel, o que o macrófago não consegue captar, elas são com os nódulos. Agora, a transdérmica, que o Henke foi o grande gênio, né, que desenvolveu, não tem jeito de ela dar nódulo, porque é de cima para baixo. Então, como ela tem 50 nanômetros, ela é internalizada. Olha que legal, hein, Denise? Por um processo chamado endocitose, ela é internalizada pelo fibroblasto. O que está faltando, Denise, você que gosta de estudar, e eu estou fazendo já, tá? Em breve vai aparecer esses artigos. Nós já temos artigos publicados da hidroxiapatita,
Então, no mínimo, ela dura 3 meses. Por quê? Porque nenhum profissional que adquiriu, nós temos mais de 750 casos clínicos, fez mais do que 3 vezes. Então, o intervalo são 30 dias. Enquanto tiver hidroxapatita dentro do fibroblasto, ele é o bioestímulo para o fibroblasto fazer o quê? Todo o papel dele para fazer colágeno. Ou seja, você falar para mim assim, Nelson, resume então em 2 palavras o que a hidroxapatita nano faz. Remodelação dérmica. Essa é a verdadeira estética regenerativa. Então, diante de tudo isso daí, eu desenvolvi com você, eu pedi a tua opinião, né? Você falou, Nelson, espera um pouquinho só. Nós vamos colocar lá agora com o microagulhamento. E aí, Denise, dentro do Elevate, dentro do protocolo que eu tenho, né, que é o NeoSkin, o NeoSkin continua, né, só que os pins, os cursos presenciais te deu um tempo, vamos fazer agora mais digital, mas dentro do pin também vai ter no Elevate, a hidroxapatita com ácido alexânico, isso aí eu aprendi com a Thaís, né, Galache, deve estar assistindo também com a tua amiga, e nós estamos escrevendo um artigo, né, vamos te chamar também. A hidroxapatita, como ela estimula a junção epiderme-derme, ela aumenta a espessura da epiderme e da derme, ela fecha a lacuna da membrana basal que foi rompida, por isso que o fibroblasto, o melanócito, ele inverte e joga a melanina para a derme, né? Por que a melanina vai para a derme? Porque essa lacuna da membrana basal, onde está depositado o melanócito, ela foi aberta. Então a hidroxapatita com ácido alexânico, ele tem esse poder regenerativo dessa membrana basal. Então a gente está muito feliz. E a hidroxapatita de cálcio nano, sem dúvida alguma, foi um marco, né, na estética. E agora... E aí poder ser usada, né, Nelson? Teve até um questionamento. Ela pode, sim, e deve ser utilizada na região do orbicular dos olhos, orbicular da boca, que eram regiões onde a gente não tinha como trabalhar com bioestimulador. Para isso mesmo. E outra questão importante, que fica bem claro, é que a hidroxapatita nanoparticulada, ela é para tratamento da derme, epiderme, melhora superficial. Ela não substitui o bioestimulador injetável, porque o bioestimulador injetável, nós estamos trabalhando estímulo de colágeno no subcutâneo. Porque a partir do momento que a gente entra com a cânula para depositar um bioestimulador, o diâmetro da nossa cânula já é maior do que a derme. A gente não consegue colocar uma cânula dentro da derme. Então, a gente nunca conseguia colocar o bioestimulador a nível dérmico. A gente colocava no subcutâneo esperando uma resposta dessa ativação de fibroblastos na derme. Agora, com a hidroxapatita nanoparticulada, não. A gente coloca ela exatamente na superfície. Então, para a gente ter uma melhora dérmica, com certeza a hidroxapatita nanoparticulada veio para transformar esses nossos resultados. E sim, o bioestimulador injetável continua sendo utilizado para a gente trabalhar, né, o estímulo de colágeno a nível de subcutâneo. É assim, né, Denise? Qual que é a grande diferença? Uma que você coloca no subcutâneo e a hidroxapatita é o mineral, né? Ó, cálcio e fosfato, né? Fosfato vem do fósforo e hidrogênio. Quando você usa injetável, você está usando um veículo que é a carboximetilcelulose, que preenche. Então, você tem uma lipodistrofia, por exemplo, quando você quer ter volume, a nano não vai fazer isso. Mas, o que estava faltando justamente, aí você foi muito bem, é essa área craquelada aqui na área dos olhos. Nossa, que você coloca toxina aqui, não vai pegar, vai ficar esquisito. Fio, precisa ser muito bom. Peeling, precisa ser bom, senão vai ficar escarochou ou ectrópio. A hidroxapatita, ela vai fazer uma revelação dérmica. Já que essa pele aqui é 0,4 milímetros, você pega a canetinha da Tinex, vem aqui com 0,5, não sangrando, porque se você sangrar, olha quanta coisa você falou importante. Por que não pode sangrar? Se sangrar, o sangue não deixa ela penetrar, o sangue faz uma barreira, né? Então é só para você abrir canalículos, né? Nós temos já um artigo publicado, Denise, com microagulhamento, com CO2. Agora com a Thaís, né? Nós vamos fazer um artigo bem legal. Agora o que está faltando, para concluir sobre a hidroxapatita de cálcio? Está faltando o tempo que ela dura. Porque quando você faz o Radies, por exemplo, que é excelente, né? Você tem um tempo de 4, 5 meses já determinado quando você faz o injetável. Essa, como é novidade, não é no Brasil não, viu, Denise? É no mundo. O Henry é um gênio, realmente, né? Eu tenho o privilégio de ser amigo dele, profissionalmente e pessoalmente. Porque não foi novidade no Brasil, não. Foi no mundo. Não, foi no mundo. Foi no mundo. Então, o Henry já vem estudando a hidroxapatita para regeneração óssea, né? Na Unifesp. A hidroxapatita, como ela é porosa, Denise, ela está sendo usada hoje para carrear drogas anticâncer, né? Tanto é que a contraindicação absoluta do uso da hidroxapatita de cálcio é para pacientes que têm câncer, porque a hidroxapatita de cálcio ela é proliferativa. Então, o pessoal está usando em pesquisa
drogas anticâncer, você veicula a doxapatita, e quanto mais homogênea ela for, mais redondinha, porosa ela for, melhor a penetração dela, né? Então, pelo menos o que eu sei até hoje, né? Eu já pedi para vários amigos meus pedir o laudo de outras empresas que falam que é nano. Tem em São Paulo, tem em Porto Alegre, tem em Brasília, tem em Goiânia, são várias empresas, né? Não vem aqui. Até eu gostaria que tivesse mesmo, porque assim eu até gostaria de trocar uma ideia para ver onde que compra, porque eu pago muito caro, né? Até hoje ninguém mostrou. A minha eu mostro o laudo e mostro a nota fiscal. Mas também não estou preocupado mais com isso, não. Eu estou preocupado com o resultado. O resultado que nós temos, realmente, ele fala por si só, né? Então, a doxapatita, nós temos uma normal, que tem exossomos, doxapatita, tem um peptídeo de colágeno, temos que tem estradiol para mulheres 40 a mais, e tem agora uma com ATP para aquelas peles desvitalizadas, fotoenvelhecida. Então essa agora é a mais nova, que é o Sero ATP. Ô Nelson, então vamos fazer assim, ó, um resumo para a gente juntar todas essas peças. Se a gente falar então em 2025, nós falamos em um ano que foi dominado pela regeneração, vamos dizer assim. 2025 foi dominado pela regeneração, em que nós tivemos aí destaque para o PDRN, exossomos, etossomos, a hidroxiapatita nanoparticulada. Perfeito. E essa utilização, então, do ATA com Croton e o laser de CO2, que foram que teve de tecnologia se despontando. Isso. E agora, quando a gente fala de tendências para 2026, para mim seria um caminho muito mais essa regeneração evoluindo para resultados reais, para associação com tratamentos, mas principalmente esse planejamento do tratamento. Como se a gente falasse nesse ano, 2026, para mim é um ano de reconstrução. É um ano dessa releitura da estética, em que a gente une todo o conhecimento que nós temos, e esse conhecimento, junto com a regeneração, nos traz a reconstrução, de fazer um planejamento de tratamento e reconstruir essa pele passo a passo, com organização, segurança e enxugar esses produtos. Porque não precisa a gente utilizar inúmeros tipos de produtos. Os profissionais não têm que fazer investimentos em inúmeros tipos de ativos para que eles consigam realizar tratamentos de qualidade. Eles precisam ter o conhecimento de como utilizar, quando utilizar e em quem utilizar. Então, isso para mim fica muito claro dessa reconstrução que vai ser a dominante, vai ser a tônica de 2026. E o que a gente mais deseja é que os nossos alunos tenham o conhecimento para fazer uma otimização desses produtos, utilizar de maneira adequada, no momento adequado, com a pele preparada para receber esses tratamentos. Então, para mim, assim, ó, quando você fala que o Elevate vai ser o destaque de 2026, eu não tenho a menor dúvida, porque é exatamente isso que a gente estruturou, né? Esse conhecimento embasado nessa sequência e nessa união de tudo que a gente trouxe dessa história, de estudo, de ciência, de técnicas, de ativos e de produtos, tudo sintetizado em blends de ácidos. Porque isso, para mim, assim, ó, é o que move o meu consultório. Eu não sei trabalhar com um monte de ácidos, não, eu gosto de trabalhar com os blends, porque a gente entrega os resultados e nós vamos trazer para os alunos os protocolos desenhados de como tratar, fazendo a gestão desses pacientes na época do verão, na época do outono, da primavera, do inverno, de maneira inteligente para que você tenha realmente esse retorno e essa condução do teu paciente de perto, para que você domine essa pele. É o domínio da pele. Denise, muito bem. Você sabe que dentro de várias qualidades que você tem, habilidades que você tem, estava faltando uma profissional para trabalhar comigo do jeito que você é, né? Você tem um poder de síntese muito grande. Porque eu tenho aula de 550 slides, né? Eu reconheço, né? Por isso, graças a Deus, eu acredito que todo ano eu evoluo, porque a gente tem que ser autocrítico. Tem gente que acha que é dono da verdade e não muda. Ele acha que é dono da verdade e não muda, né? Eu não tenho isso comigo. Então, esse poder de síntese, você trouxe para o Elevate. Porque senão, ó, eu fiz a retrospectiva aqui, eu não vou mostrar, né? Senão dá risada aqui. Eu fiz 135 slides. Pra você ter uma ideia, né? Então, esse poder de síntese que você tem, que para mim, o Elevate se tornou, vai ser o destaque desse ano aqui, porque diante de todo esse conhecimento que nós temos que ser o quê? Objetivos. E você é muito objetiva. E você atende. Então, para mim, que sou formulador, que estudo os ativos,
eu tenho que ouvir uma pessoa que tem a clínica, que está no dia a dia com os pacientes. Porque não adianta eu te apresentar, olha, 20 ácidos, você não vai conseguir usar os 20 ácidos no paciente, né? Então isso aí foi um marco que levou eu a acreditar, né? E eu tô com muita fé mesmo. Semana que vem eu tô voltando lá para a farmácia pro laboratório. Para quem adquiriu conosco já o Elevate, né? E fazer aqui uma menção também para a Isis, que fez o nosso Summer Pill, que é muito importante também. Isis. Nossa, uma profissional Um excelente incrível. profissional, né? Gravou os vídeos para nós lá, então é muito importante isso aí. Então nós estamos com uma equipe muito boa, cada um no seu lugar que tem mais potencial, né? E você é uma profissional, a gente já trabalhou junto, né? No Instituto, mais 3 anos juntos. E eu sempre vi isso em você, nos teus slides, a questão da precificação, que eu nunca colocava, falava, não sei, o pessoal perguntava, Nelson, mas quanto cobra? Ó, eu não atendo, né? Eu sou muito transparente, né? Eu não sei te falar, depende de cada consultório. Você não. Você tem o valor exato, né? Você tem ali o que você vê no dia a dia. Então, isso para nós, para os profissionais que vão adquirir o Elevate, é muito importante, porque eles vão ter um direcionamento. E nós fizemos os protocolos, né, Denise? Aí nós somos felizes de escolher esse nome, o protocolo Nobel, né? São protocolos que você não vai precisar tirar para tudo quanto é lado. E você vai economizar quando vocês adquirirem os produtos, né? Então, por isso que eu estou falando para você que esse ano aqui, olha, vai ser transformador. Né? Vamos elevar nossos resultados, né, Nelson? E tem uma pergunta, Nelson, que não quer calar, porque todo mundo fica me perguntando toda hora. Vai ter ata com Croton? Gente, tem. No Elevate tem ata com Croton. Tem. Mas de uma maneira diferente. Como eu disse para vocês, o que a gente quer é construir esse plano de tratamento com segurança, com organização, para que os profissionais também entendam que não depende só de uma destruição total, para que a gente tenha essa reconstrução. Então, toda essa evolução que nós tivemos do conhecimento nos mostra isso e nos prova que a gente não precisa de tanto. Verdade. Porque é isso, os pacientes também estão temerosos desse muito, né? A gente não precisa mais ir no extremo. Obrigado pelo carinho, o pessoal nos elogiando muito. Obrigado. Vocês são demais. Olha, Denise, eu vou te falar, né, que tá acabando nossa live aqui, e pode fazer outra depois, né? Mas para o final de janeiro aí. Eu estudei tanto essa semana que eu tô aqui, eu fiz uma imersão, eu vou falar 2 coisas para vocês, em cima do que a Denise falou. Não depende só da concentração do átomo nem do Croton. Não depende, não é o ácido nem o Croton que decide. E essas respostas que eu falei para vocês que eu estava atrás, eu consegui tê-las agora nessa imersão que eu fiz sobre o átomo Croton. Então vocês vão ter sim, mas eu quero que vocês entendam que para mim, como eu tenho empresa, seria muito mais fácil colocar todos os átomos com Croton para vender. Mas eu não trabalho assim não. Para mim, dinheiro é uma consequência da seriedade, da responsabilidade que nós temos em passar para vocês. Vocês confiam na gente como professores, como formadores de opinião. Para mim, isso é mais importante do que colocar todos os atos e vender para vocês. E futuramente, nós vamos caminhando, vamos evoluindo, e futuramente, com certeza, nós vamos fazer um curso aí para vocês mais presencial, né? Eu, a Denise, mais outros professores aí, para vocês terem segurança. Acima de tudo, né? Nós temos que ter segurança e respeitar cada paciente que vai no teu consultório como se fosse alguém da tua família que você quer o bem para elas. Então, vocês podem ter certeza que o Elevate foi elaborado em cima de muita responsabilidade. Não são formas que tem por aí, não. É totalmente diferente do que vocês aprenderam até hoje. E vamos plantar uma pulguinha atrás da orelha, Nelson, de quem está querendo saber tanto se tem ata com Croton. O microagulhamento ajuda tanto na penetração que a gente não depende só da concentração. Né? Só para instigar o pessoal, então, para eles entenderem e ficarem atentos, porque a gente vai ter muitas novidades aí nesses protocolos, porque os resultados são incríveis e com tanta segurança que vocês vão entender que a gente está traçando um novo caminho na estética, isso eu não tenho dúvida. Nos tratamentos de pele, a gente está traçando um novo desenho de alcançar esses resultados. Vocês querem ver minha bibliografia que eu estou estudando? Tá bom ou não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí. Tá pensando que o velho do Pini tá de brincadeira? Não. Tem 8 livros aqui que eu tô, estudo até 2 horas da manhã para vocês, né? Eu gosto. Vamos lá. Eu sempre gostei, né, Denise? Bom, Denise, é bom demais. Tá bom, né? Pessoal, muito obrigado, né, Denise? Agradecer demais, né, Nelson? Todo mundo que ficou esse tempo com a gente, olha. E a gente conversando sempre, e
penso que quando as pessoas nos acompanham, eles realmente observam isso, que é o nosso dia a dia, a nossa rotina, a nossa busca pelo conhecimento e por essa realização de ensinar. E eu falo que eu nasci para aprender, ensinar e ser feliz, e isso me realiza a cada dia. Eu sinto prazer, eu sinto alegria de estudar e ver e assistir, e acompanhar e estar junto com os profissionais. Então, eu ficaria aqui também, Mila, mais 1 hora, mais 2 horas, porque a gente se empolga. A Rússia voltou melhor ainda. Tem que agradecer, né, Denise? Agradecer toda a nossa equipe também. Desejar para vocês um ano 2026 com muita saúde em primeiro lugar. Sucesso. Pode contar conosco. Olha, vocês são do que compraram o Elevate. Te pede desculpa para vocês, que agora todo mundo está em festa, né? É meio difícil você concentrar. A partir da semana que vem, a gente vai dar uma atenção melhor para vocês. É que sabe o que acontece, Nelson? Também nessa programação do Elevate, o pessoal já sabia que a gente ia começar os conteúdos agora em janeiro, porque também não adianta a gente dar muito protocolo na última semana de dezembro, né? Que ninguém ia conseguir fazer agora. Não consegue, Então agora a gente vai ligar modo turbo para trazer tudo, já está tudo pronto. Denise, agora é só a gente trazer e apresentar. Dá um sorriso os alunos. Para tirar uma foto nossa. E aí, vamos que vamos, gente. Muito obrigada. O pessoal está pedindo para colocar o WhatsApp para comprar o curso. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar na plataforma do Sintegra, só entrar no link da bio. E aí vocês já vão ter acesso, né? Para comprar o curso, Nelson? Tá certo. Eu não tenho. Deixa eu ver aqui, ó, se eu tenho. Mas eu vou pedir pro pessoal, quem quiser saber mais sobre o curso, digita russa aqui, ó, o pessoal estava digitando russa. Que aí a gente pede pro pessoal da equipe entrar em contato. Essa pegou, Nelson, vai ficar pra vida, mas né? É russa mesmo. A Denise veio com 3 aninhos da Rússia. Ela não fala nada pra ninguém, mas ela é russa. Viu? Pode ter certeza. Denise, obrigado, viu? Gente, imagina, Nelson, obrigada pelo convite, por essa oportunidade. Agradecer ao pessoal da plataforma Sintegra por todo esse carinho com a gente, né? De trazer essa oportunidade da gente dividir o conhecimento e ampliar cada vez mais essa nossa dedicação. E estamos juntos nessa missão incrível. Eu tenho certeza que 2026 vai ter muita coisa nova. E vamos chegar no final do ano e fazer outra retrospectiva e dizer, olha, esse ano foi realmente incrível. Isso aí, viu? Deus esteve cuidando de tudo e nos guiando aí. Isso aí. Beijo, vamos lá, com o Elevate. Gente, beijo, tudo de bom. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado.